conversar agora sobre mercado de trabalho. A gente sabe que está bem difícil, os números são preocupantes, alarmantes, eu diria, com relação ao desemprego. Fernando Barra, especialista em mercado de trabalho, está com a gente hoje para entender um pouco mais sobre esse momento e o que esperar do mercado no futuro. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Regiane, e a todo mundo que está assistindo a gente. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom. Bom, vamos começar então falando sobre os números, que são realmente... não só preocupantes, mas muito mais do que isso, né? Num momento de pandemia em que a gente, por enquanto, não está vendo a luz no fim do túnel, como é que isso vai acabar, a gente pode esperar que esses números fiquem ainda maiores com relação ao desemprego no Brasil, mercado informal e etc.? Olha, Regiane, eu acredito que a gente ainda está no início de um vale, a gente vai passar um tempo difícil, porque além da pandemia, o que realmente está acontecendo é que o ser humano está encontrando uma nova forma de trabalho. Historicamente, se a gente olhar, toda vez que acontece uma revolução, a gente encontra uma nova forma para trabalhar. Então, o ser humano lá atrás, quando a gente ainda era um caçador e a gente usava o fogo como tecnologia, caçava e colhia frutos e, de repente, por usar tanto fogo, que era a tecnologia da época, a gente colocou fogo em tantos lugares e não tinha mais animal para caçar e não tinha mais fruto para colher. A gente precisou aprender uma nova forma de trabalhar. Foi daí que veio a Revolução Agrícola, que a gente estuda lá na escola. Foi um tempo difícil. Quem era caçador, que era o profissional da época, já não era mais aquele profissional importante. Quem aprendeu a plantar passou a ser um profissional importante. Depois de muitos anos, começaram a chegar as máquinas e essa turma que trabalhava na agricultura veio para dentro das empresas, das indústrias, e foi aí que surgiu o nome empregador e empregado. Mais uma vez, a humanidade mudou a forma de trabalhar. Agora, o que está acontecendo é exatamente isso. Com o avanço da tecnologia, a gente está vivendo uma nova revolução, a revolução digital, e mais uma vez a gente está precisando aprender uma nova forma de trabalho. Por isso que a gente tem tantos desempregados hoje, 14 milhões, como você colocou, e aproximadamente aí 700 a 800 mil empregos abertos atualmente no Brasil e 100 pessoas com qualificação preparada para atender essas vagas. Olha então só, a gente vai passar um tempo difícil. Né? Exatamente. Interessante olhar esse cenário dessa forma. Quer dizer que a gente está num momento, assim como você colocou, como se fosse um vale, e é um momento de aprendizado. Então, dentro desse momento, imagino que vai de cada um evoluir pessoal e profissionalmente, conseguir olhar o mercado, fazer esse diagnóstico e ver aonde essa pessoa se encaixa? Exatamente. Minha avó tinha um ditado que eu acho que se encaixa muito bem para agora. Quem chega primeiro, bebe água limpa. O brasileiro, ele é muito adaptável. A gente tem essa capacidade de olhar e se adaptar rapidamente. Então, se você olhar para esse mercado, entender que a gente está construindo uma nova história, construindo uma nova forma de trabalhar e se adaptar para isso, você vai sair na frente. Vai ser difícil no começo, mas você vai encontrar as melhores oportunidades. E é difícil porque a gente precisa equilibrar justamente o que a pessoa tem de aptidão e de aprendizado, e se não tiver, precisa buscar a qualificação, né? Exatamente. Aí eu acho que a gente pode fazer duas coisas importantes. Primeiro, não é negar tudo que você já aprendeu. Essas habilidades são importantes e elas são úteis para esse momento. Mas é trazer e incluir novas habilidades em conjunto com as habilidades que você já aprendeu. Então, a gente tinha um script que funcionava muito bem para a Revolução anterior, para a Revolução Industrial, onde a gente, como criança, brincava, depois, como adolescente, vai para a escola, começa a estudar, faz uma faculdade, escolhe uma profissão, entra numa caixinha daquela e vive o resto da vida, mais 20 anos, trabalhando naquela mesma profissão, faz carreira, como a gente chamava. Era até bem visto no mercado, um profissional que tinha muito tempo na mesma empresa, era um profissional de sucesso. Sim. Aquele profissional que trocava toda hora de trabalho, era um profissional até mal visto, porque ele não tinha uma carreira. Registro na carteira. Exatamente. Era mal visto mesmo. Agora a coisa mudou. Você acumular habilidades, acumular skills, que a gente fala, e testar em diversos lugares, é um profissional que se adapta melhor. Como a gente não sabe tudo que vai acontecer nesse novo normal e nesse momento, você está preparado para cruzar e trazer habilidades diferentes para o momento atual, é uma habilidade importante. Então, eu sugiro que você mantenha a sua habilidade técnica, aquilo que você estudou, que você saiba fazer, e traga algumas habilidades comportamentais. O mercado está chamando isso de soft skills. Então, aprender a se comunicar, porque agora a gente tem diversas formas, a gente pode estar falando como a gente está aqui numa TV, mas também é se comunicar, falar através das redes sociais, apresentar o seu trabalho, falar através do LinkedIn, ter um blog, fazer um vídeo no YouTube, é uma forma de se comunicar. Aprender a aprender,
A gente esqueceu isso, porque a gente só estuda quando a gente é novo e depois a gente começa a trabalhar e acha que não precisa estudar mais, como eu falei. Então, ter essa capacidade de treinar o cérebro como se ele fosse um músculo, para estar em constante aprendizado, para esse momento é fundamental, e trazer criatividade. A gente acha que criatividade é algo só para artista, é algo lúdico e na verdade não é. Ser criativo é conseguir fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Encontrar outras soluções para Exatamente. aquele mesmo problema. E como tudo está mudando, quem encontrar novas formas vai sair na frente. Você vê que interessante, né? Antes, como você falou, o mercado, quem mudava muito de emprego era aquela pessoa, não, isso aí não deve ser legal não. Ele muda muito de emprego, olha lá a carteira dele como é meio suja, né? Exatamente. Agora não, agora é um profissional considerado versátil, né? Um profissional que está sempre se reciclando. Quem está há muito tempo no mesmo lugar é visto como uma pessoa encostada, né? Perfeito. Uma pessoa que está ali naquele lugar comum e que não se joga, não se coloca no mercado. Que interessante essa visão. Vamos falar então sobre quais são as profissões que estão em baixa nesse momento. Perfeito. É importante você prestar atenção, essa pergunta eu recebo muito no Instagram. Qual é a profissão que vai sumir e qual a profissão que está chegando? O que eu costumo dizer é que todas as profissões vão sumir e todas as profissões vão chegar. Porque, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação na forma de trabalhar. Vai precisar continuar existindo advogado, vai precisar continuar existindo médico, vai precisar continuar existindo o vendedor, o apresentador. Essas profissões não somem, mas a forma de trabalhar muda. O que você precisa olhar? Toda aquela atividade que você faz, que ela é repetitiva e automática, hoje uma máquina pode fazer. E uma máquina não cansa, uma máquina não tira férias, não vai no banheiro. Então você começa a tirar os olhos dessa atividade e começa a prestar atenção naquelas atividades que não são repetitivas no seu trabalho. Então, como você toma uma decisão, como você comunica, tudo aquilo que você faz que não é automático vai estar na frente. Nesse sentido, as habilidades comportamentais, como eu falei aqui, elas vão ser muito importantes para todo tipo de profissão. Então a gente pode citar algumas áreas que estão em destaque hoje em dia, por exemplo, vendas em redes sociais, a área de tecnologia, como você colocou, o que mais? Perfeito. Tecnologia cresceu e vai continuar crescendo. Comunicação, quem souber vender e apresentar algum produto ou apresentar ideias através das redes sociais, cresce muito. A área de saúde está com uma defasagem enorme pela pandemia que a gente está passando agora e isso ainda vai crescer para os próximos anos. Vai ter uma demanda, né? Com certeza. E áreas de integração humana. Então, o profissional terapeuta, psicólogo, psicanalista, médicos também vão ter um grande espaço nos próximos anos. Área de RH, treinamento, contratação. Recursos humanos muda muito e cresce bastante. Aquela parte processual do recursos humanos. A folha de pagamento, calcular benefícios, isso uma máquina vai fazer, deixa de existir. Agora ter talento... Que é a parte burocrática da coisa. Exatamente. Agora ter talento para saber qual é o melhor profissional que eu vou contratar para a minha empresa e como reter, segurar ele aqui, para ele não querer sair, já que toda hora ele está querendo sair, é algo fundamental. Logística, armazéns também, né, para essas vendas digitais todas acontecerem, também são questões que estão em alta. Muito em alta. O e-commerce cresceu demais, a gente está comprando muitas coisas dentro da nossa casa, através das redes sociais. Então, quem conhece esse mercado, quem sabe trabalhar no desenho da melhor logística, da forma daquele caminhão chegar o mais rápido possível na minha casa, para entregar aquele produto que eu adquiri, também vai se destacar. Quem administra galpões ou quem administra malhas de logísticas tem bastante treinamento e curso profissionalizante para isso. Bom, tiveram algumas questões também que a pessoa teve que encontrar formas de fazer a mesma coisa de um jeito diferente, né? Como, por exemplo, o home office. Tem muita gente que gosta, outras pessoas não gostam, acham que perde produtividade, etc., né? Outras pessoas já acham que ganha, principalmente para quem está em grandes centros. Você não perde tempo com o deslocamento e pode estar em casa produzindo, ganhando na produtividade por outro lado. O que você pensa sobre o futuro do home office? Continuar como está, exclusivamente em casa ou exclusivamente no escritório, ou um sistema híbrido que contemple as duas situações? Excelente pergunta. Eu nem gosto de chamar tanto de home office, eu gosto de chamar de trabalho à distância ou trabalho remoto. O que aconteceu foi que, por causa da pandemia, do dia 13 de março de 2019 para o dia 16, de uma sexta-feira para segunda-feira, todo mundo que trabalhava num escritório ou em algum recurso comercial precisou sair desse trabalho e ir para dentro de casa. Então a gente não teve um treinamento, a gente não se preparou e a gente foi para dentro de casa por uma questão de distanciamento social, por uma questão extremamente importante que é a saúde. Isso fez com que a gente começasse a se adaptar. Então o modelo de trabalho à distância, o modelo de trabalho remoto já existia e como a gente pôde aprender e testar mais ele, ainda que à força por uma questão de saúde,
nesses 2 anos, ele continua e ele vai crescer cada vez mais. Eu não acredito que ele vai ser exatamente o que a gente vive hoje. Tem muita gente trabalhando dentro de casa que não tem a condição mínima de ter um local adequado, trabalha no sofá da sala, trabalha na mesa, tem que compartilhar aquele espaço com os filhos, com a família e acaba não conseguindo fazer o melhor trabalho. Mas trabalhar à distância, não precisar ir até o escritório, ao seu local de trabalho, todos os dias da semana e encontrar um local adequado para você trabalhar, já existia e cresceu demais. Esse modelo vai continuar crescendo. Esse modelo tem benefícios e malefícios, como você disse aqui, mas se você souber equilibrar e trabalhar durante um período da semana em casa, e em alguns momentos para um trabalho mais em equipe, encontrar um local adequado, como os coworkings que estão crescendo, sem dúvida alguma isso vai continuar. E é importante desenvolver as habilidades para trabalhar assim. Quando a gente trabalha num local fechado como escritório, geralmente o que cobravam da gente era horas de trabalho. Então eu tinha um salário e eu entrava às 8, às 9 e saía às 5 ou 6 da tarde. Agora tem mais a ver com produtividade. Agora eu tenho que fazer atividade, tarefa, eu tenho que ser produtivo. É desumano alguém cobrar o horário que eu estou trabalhando dentro de casa. Sim. Mas é completamente factível e correto cobrar quantas tarefas eu consegui concluir. Até porque a pessoa fica mais livre para fazer daquele tempo que ela tem no trabalho. Muitas vezes ela não consegue de manhã, mas ela está produzindo à tarde e à noite. Quer dizer, ela conseguiu ficar mais livre para ser o seu chefe nessa questão. Exatamente. Você precisa ter um protagonismo da sua carreira. Tem que ter disciplina também. Exatamente. É bem mais difícil, né? É mais difícil, te dá mais liberdade, mas como em todo local, quando você tem mais liberdade, você precisa ter mais responsabilidade. Você vai ser cobrado se você não entregar, né? Exatamente. Então o sistema híbrido pode ser que tenha bem mais sucesso no futuro próximo, né? Sem Afinal de dúvida contas, alguma. se a gente ficar exclusivamente com o trabalho remoto, a gente se isola demais, socialmente falando, né? Sem encontrar as pessoas no trabalho. Eu acho que isso não é positivo para nenhuma profissão. Sem dúvida né, alguma. Eu acredito que a gente vai ter esse modelo híbrido e alguns dias a gente vai encontrar e ter um local adequado. E esse local muda, não vai ser mais aquele escritório com um monte de cadeira separada, e ramal, e telefone, e computador para todo mundo. Provavelmente ele vai aparecer mais como uma sala ou uma sala de reunião, onde eu possa ter um trabalho mais colaborativo e eu vou visitar esse local alguns dias da semana ou algumas horas da semana. Tá. A comunicação também muda e isso é muito importante. Porque num trabalho físico presencial, a gente tem uma comunicação síncrona, como a gente está fazendo aqui. Você pergunta, eu respondo imediatamente. Num trabalho à distância, a gente precisa aprender que a gente tem uma comunicação assíncrona. Você vai me mandar uma mensagem, que pode ser uma mensagem por uma ferramenta de grupo de comunicação, como o WhatsApp ou outra, ou você vai me mandar um e-mail e não necessariamente eu vou te responder imediatamente. As pessoas estão confundindo isso e não estão conseguindo trabalhar. Eu preciso aprender a executar a minha atividade. Se eu tiver alguma dúvida ou algo for parar, eu mando uma mensagem para alguém, começo a fazer outra atividade e eu espero receber aquela resposta para aí sim eu continuar aquela tarefa. Tá. Também isso é algo que o ser humano precisa aprender a trabalhar. E no começo, como todo mundo foi para dentro de casa no home office, não estava acostumado com essa comunicação assíncrona e a gente começou a trabalhar demais mesmo dentro de casa, o que acaba sendo ruim. E eu imagino que as empresas também tiveram que se adaptar para essa questão do trabalho remoto, né? Muitas tiveram que investir pesado em tecnologias para oferecer para que esse funcionário consiga fazer esse trabalho de qualidade, né? E se comunicando e se conectando. Por outro lado, o funcionário tem algumas exigências que ele precisa fazer para que essa empresa dê condições para esse trabalho acontecer? Depende muito do contrato de empresa para empresa e como você está trabalhando. O que eu sugiro é que mesmo que você vá trabalhar em casa, você encontre um horário de trabalho. Embora a gente esteja trabalhando por tarefa e não está trabalhando mais por hora, se você não definir um horário que você vai executar aquela tarefa, você não vai fazer aquela tarefa e não vai ser produtivo. Poucas horas você vai executar pouco, muitas horas você também deixa de ser produtivo, entra em estresse, cansaço e acaba não dando o melhor de si. Então escolhe um horário para começar a criar essa rotina dentro de casa. Cada um vai ter um horário melhor, tem gente que precisa levar os filhos para a escola, tem gente que precisa fazer o almoço, então vale a pena entender melhor qual é esse horário. Escolhe um local para trabalhar dentro da sua casa, reserva aquele local para que as outras pessoas entendam que naquele momento você está trabalhando. E aí, junto com a empresa, defina qual é o material e o equipamento que você vai precisar para trabalhar. Então, algumas empresas elas vão dar esse equipamento e você vai poder utilizar o equipamento da empresa dentro de casa. Em alguns casos, você vai utilizar o seu equipamento próprio, seu computador ou a rede Wi-Fi. Não tem certo e não tem errado. Vai do contrato
e ambos os formatos podem ser muito bons. Vai do acordo, né, que cada um vai fazer. Bom, para finalizar, então, deixa pra gente aí uma dica para quem, de repente, não está enxergando um futuro na profissão que desenvolve hoje, está vendo o mercado cada vez mais estrangulado para aquela área, como é que a pessoa deve olhar para o mercado hoje e se colocar para tentar encontrar uma nova condição, uma nova profissão, de repente? Excelente. Eu costumo dizer que os empregos estão sumindo, mas o trabalho não. Então, se você está me assistindo agora, a primeira coisa importante para você entender é o que significa trabalho. A maioria das pessoas confundem emprego e trabalho e são coisas completamente diferentes. Emprego é só uma forma como você trabalha. O trabalho ele existe, como eu disse aqui nessa entrevista, desde o início da humanidade. E trabalhar significa ajudar uma pessoa a resolver um problema. Então você vai pegar as habilidades que você já tem, aquilo que você já sabe fazer e como é que isso pode estar à disposição de uma outra pessoa para que você resolva um problema para ela. Essa outra pessoa pode ser o seu cliente, pode ser o seu chefe no seu trabalho ou o seu colega de trabalho. Quando você tem essa clareza e sabe que aquilo que você faz resolve um problema, você pode trabalhar de diversas formas. Você pode continuar trabalhando numa empresa como empregado, você pode ser agora um profissional autônomo e começar a oferecer o seu trabalho, já que você sabe qual é o problema que você resolve, através das redes sociais, em plataformas de trabalho e em diversas outras formas. Então, acho que o autoconhecimento nesse momento e a criatividade e a adaptabilidade para você mudar a sua forma de trabalhar, mas não perder a sua essência, aquilo que você sabe, é fundamental para você se destacar como um profissional do futuro de sucesso. Muito bom, adorei esse papo, gente. Que maravilha, espero que você tenha ajudado muita gente em casa também. Foi muito legal essa conversa, fantástica. E, ó, quer continuar fazendo contato com o Fernando Barra, que é especialista em mercado de trabalho, você pode seguir lá no Instagram, @meuempregosumiu, @meuempregosumiu. Comece a seguir agora, faça contato, inclusive para ter essa ajuda, né? Fora daqui também. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Eu queria deixar um livro que tem o nome do Instagram, Meu Emprego Sumiu, para você. Esse livro foi escrito um pouco antes da pandemia, mas nesse livro eu falo exatamente o que a gente conversou aqui, conto um pouco dessa história e dessa mudança de revolução e da forma como a gente quer trabalhar. A pandemia acelerou isso ainda mais, sem dúvida alguma. Que bacana. Olha, leitura obrigatória, hein, gente? Para a gente se colocar nesse mercado em transformação cada vez mais acelerada. Obrigada, viu? Obrigado você. Muito bom. Até a próxima, Fernando. Tchau, tchau, obrigada.